Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão, um programa que é feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre um assunto que é a prevenção da hipertensão arterial e prática esportiva. Um assunto extremamente atual. A gente não pode esquecer que a prática de esportes nós recomendamos a todos. Por outro lado, temos que sempre estar atentos para saber se não há alguém com algum problema de base. E é exatamente isso que nós vamos estar conversando aqui. Para receber aqui, para falar sobre o assunto, o Dr. Rodrigo Rezende Palhares, que é médico esportista, o médico do esporte, formado pela Unifesp e que é supervisor do programa Saúde no Esporte da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E nós vamos estar, então, hoje trabalhando esse tema que é importante porque, afinal de contas, é uma doença extremamente prevalente, né, doutor? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, essa prevalência é o que mais assusta quando a gente vai falar sobre fazer esporte, a prática esportiva, é uma coisa que realmente causa um certo temor para o médico? Olha, causa. Para o médico, a gente tem a visão de que a hipertensão, por ser muito prevalente, a gente tem uma relação um pouquinho maior com gravidade. Então, o que é o contrário, a gente consegue, com atividade física, prevenir bastante muitas intercorrências ou aumentar o risco e a gravidade de uma pessoa que tem hipertensão arterial. A gente fica preocupado, claro, porque é uma doença crônica, uma doença muito prevalente no Brasil, mas a gente consegue, junto com atividade física, hábitos saudáveis, a gente consegue combater e prevenir bastante os riscos e as alterações, comorbidades da doença. Rodrigo, eu não vou perder a oportunidade de fazer algumas perguntas com você em relação à sua especialidade, uma especialidade que não é muito, vamos dizer assim, ela é extremamente nova para nós, né? Você mesmo estava comentando que começa em 2005, 2006, uma das primeiras turmas pela universidade. Conta um pouquinho mais o que é o médico do esporte. Isso. O médico do esporte, a gente aprendeu muito durante a nossa formação que o médico do esporte é como um médico de família do praticante de atividade física. Então, na nossa formação, a gente tem muita carga, muita parte cardiovascular e osteomuscular, né, que seria a cardiologia e a ortopedia, porque são os dois pilares principais fisiologicamente da atividade física. Porém, a gente aprende a partir de nutrição, fisiologia do exercício da atividade física, pneumologia, né, a parte endocrinologia, então todos os metabolismos do corpo que interferem ou que são mais exigidos na atividade física, o médico do esporte ele estuda esses mecanismos e esses sistemas para trazer, através de promoção, proteção de saúde, combate às lesões, diminuição de riscos e até tratamento de algumas doenças com base na atividade física. Então, ele não é uma especialidade voltada apenas para o esportista profissional, para aquela pessoa. Não, exato. Na verdade, um trabalho de prevenção que deve ser feito no dia a dia. Exato. Levando toda essa questão, vamos dizer assim, nutricional. E como é que vocês praticam isso hoje, né, junto à Secretaria Municipal de Saúde? Como é que funciona o trabalho de vocês? Isso. O nosso programa, o Programa Saúde no Esporte, ele existe há de 5 a 6 anos, né? Começou em 2008. E ele, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, desde o começo, e agora principalmente nesses últimos 2 anos, com essa aproximação e essa integração com a atenção básica da Secretaria de Saúde, a gente trabalha dentro dos centros esportivos municipais da cidade de São Paulo, com equipes multiprofissionais de saúde. Então, a gente faz promoção, proteção e educação em saúde. O público que vai até o centro esportivo, público para praticar atividade física, seja a caminhada, a hidroginástica, o futebol, qualquer atividade física, nós captamos esse público, fazemos avaliação
periódica, avaliações iniciais, palestras, oficinas, dinâmicas, sempre promovendo a saúde, promoção e proteção da saúde. E indicando uma atividade física segura, adequada para o perfil ou para a patologia, ou para o público em geral que esteja no centro esportivo. E esses centros estão preparados para receber essa nossa comunidade, para essa prática, Sim. e inclusive fazer os exames, porque assim, a gente entende que uma pessoa, para iniciar alguma atividade física, mesmo que seja essa atividade funcional que se chama hoje, né, a prática do esportista funcional. Bom, eu chego em casa, eu subo 10 andares, eu caminho um ponto de ônibus, eu caminho uma estação de metrô. Isso é importante, mas antes de se começar, é importante o médico, a avaliação profissional? Sem dúvida. É minimizar os riscos. Eu sempre falo que a gente consegue avaliar e mensurar os riscos. Todo mundo tem um risco baixo, moderado ou pessoas com risco alto para eventos cardiovasculares quando praticam atividade física. Porém, esse risco é mínimo se você faz uma avaliação médica e o benefício é muito maior quando se faz uma atividade física. Hoje, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, junto com outras sociedades internacionais, a gente preconiza exatamente isso. Não tenho tempo de fazer atividade? Desce um ponto de ônibus antes, sobe a escada. Por quê? Porque a vida fica cada vez mais corrida. Então, a gente consegue, com esses poucos minutos no dia a dia, fazer mais atividade física. A avaliação física, né, a avaliação médica é importantíssima. O nosso programa ele traz para o centro esportivo, que já é equipado. Nós temos hoje uma média de 45 equipamentos públicos destinados à prática de atividade física na cidade de São Paulo. Então, cada um tem uma característica. Alguns têm mais quadras poliesportivas, alguns têm pista de caminhada, alguns têm piscina. Então, cada um tem uma atividade específica de acordo com a característica física do local. Porém, todos, a nossa equipe chega, faz uma avaliação médica, uma avaliação física, avaliação nutricional, junto com o apoio da enfermagem, né? A gente faz todas as avaliações de risco e consegue, através dessa avaliação, direcionar para atividade física segura. Então, é importantíssimo, antes de começar uma atividade, e mesmo durante a atividade, todo ano, passar com o médico e fazer essa reavaliação para minimizar os riscos da atividade física. Muito bom. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa interativo que aguarda a sua participação através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Eu sou o Paulo Fernando, sou coordenador municipal de residências médicas aqui da Secretaria Municipal de Saúde, do município de São Paulo, e nós hoje estamos aqui conversando com o Dr. Rodrigo Rezende Palhares, que é médico de esportes formado pela Universidade Federal de São Paulo e que hoje é supervisor do programa Saúde e Esporte da Secretaria Municipal de Saúde. E nós estamos falando aqui sobre a prevenção, combate à prevenção à hipertensão arterial. E, principalmente, por quê? Porque nós sabemos das repercussões que isso pode ter para um paciente que é hipertenso, às vezes desconhece desse processo, dessa doença de base dele, por ser uma doença muitas vezes silenciosa, as pessoas realmente não têm a percepção, como uma diabetes, a hipertensão também pode não dar nenhum sinal e sintoma. E é sobre isso que nós estamos aqui conversando e convidamos a você a participar. Agora, se fala muito em normalidade, né? Isso. Eu costumo dizer que no hospício o anormal é o médico que está lá, na verdade. Então, essa questão de normalidade ela é muito relativa, né? Então, eu queria perguntar para você, existe um nível pressórico normal numa população como a nossa, mixigenada? A pressão nossa é igual a de outros países? Como é que é esse estudo que vocês desenvolvem? Doutor, a grande dificuldade no Brasil é essa miscigenação. Então, no Brasil, a gente não tem grandes estudos para falar, poxa, a nossa normalidade é tal, é diferente de outros países. O que se vê no mundo inteiro é que a normalidade, né, é um nível pressórico normal de 12/8.
Porém, nós sabemos que quanto mais jovem, né, crianças, adolescentes, têm uma pressão arterial um pouquinho mais baixa. Interfere muito idade, sexo, tamanho. Então, a pessoa que tem uma estrutura maior, tem uma pressão, é óbvio, o coração exige mais do coração para distribuir o sangue, né? Então, tem essas alterações. Hoje em dia, o normal que se preconiza no mundo todo, 12/8. Agora, o que a gente deve levar em consideração, então, para nossos colaboradores que estão, nossos trabalhadores da saúde que estão nos assistindo, o que é importante levar em consideração quando eu vou medir uma pressão? Quais são os cuidados que eu preciso para ter uma medição correta na pressão arterial dessa pessoa? Isso. A medição correta é importantíssima porque muita gente fala, eu só vou medir a pressão. Essa medida de pressão, ela gera um diagnóstico, né, de uma pressão arterial elevada, uma hipertensão arterial, que pode trazer consequências. Então, uma medida errada pode atrapalhar, né, o dia a dia e diagnósticos e tudo mais. Então, o ideal é principalmente repouso. Então, quando a gente chega num local para medir a pressão, numa unidade básica de saúde, no consultório médico, né, o ideal é esperar de 5 a 10 minutos em repouso para fazer essa medida. Outro erro comum é o aparelho, né? O aparelho tem que estar calibrado, tem que ter essa manutenção para o profissional de saúde ter a segurança para medir o tamanho certo da tira que põe no braço e tal. Quer dizer, um aparelho para uma criança é diferente de um adulto, que é diferente para um obeso. Exatamente. Porque pela física é área e pressão. Então, se eu uso um pequenininho, eu posso ter um aumento da pressão que será um diagnóstico errôneo, né? Não vai ser a exata pressão que a pessoa tem ali no momento. Outros fatores, por exemplo, é a idade. Então, uma senhora, um senhor idoso, 65, 70 anos, ele tem uma rigidez de vasos, né, do corpo diferente de um jovem, de um adulto jovem. Por isso que a normalidade é relativa entre um idoso e um jovem. Às vezes o idoso que tem uma pressão um pouco mais alta de 13/8, 14/8/9, se pegarmos os livros, é o estágio 1 de hipertensão. Porém, pela idade, pelas fragilidade ou resistência dos vasos do corpo, essa pressão pode ser considerada normal. Não é o ideal, mas é considerada dentro da faixa. A pessoa, quando chega, claro que por uma consulta médica, ela chega sempre já mais exasperada. Ela já tem aquela preocupação de estar... Então, é importante esse momento de sentar, respirar, ok. Agora, se eu percebo que a pressão está um pouco mais alta, é conveniente dar um tempo maior, medir no outro braço, fazer uma medição diferente? Tem alguma coisa que você pode passar para quem está nos assistindo? Claro. Hoje nós temos alguns estudos que mostram que a diferença de medida entre um braço e outro, ou o começo da pressão na consulta médica para a medida no final da consulta médica, tem diferença. Então, o que a gente fala e dá a dica, tanto nos nossas equipes do programa Saúde no Esporte, a gente sempre pede 5 minutos de repouso, fez a medida, deu alta, deu uma pressão com um nível elevado, a gente pede para a pessoa esperar, conversa um pouquinho, explica, fala, olha, pode ser um nervosismo, pode ser a comida de ontem, pode ser a apreensão de ter um resultado de uma medida de pressão. Então, essa conversa, essa tranquilização do usuário, do paciente, a gente mede de novo e muitas vezes ela dá mais baixo. Então, esse intervalo, tanto que a gente pede, a gente aprende muito que é no começo da consulta médica, se der alterada, tem esse tempo, conversa, explica o que você está fazendo para o paciente e mede no final. Agora você falou comida, né? A comida, então, interfere, quer dizer, o sal, na verdade, interfere. É isso que mais impacta na pressão arterial? Em termos de pressão arterial, o que mais impacta é o sódio mesmo. O sódio ele retém a água e acaba aumentando esse líquido dentro do corpo e aumenta a pressão arterial. Hoje em dia, o grande vilão, né, se a gente pode falar, da comida do brasileiro é a quantidade de sódio, a quantidade de sal que tem na comida.
nós estamos comendo com mais sal ou sempre nos alimentamos com mais sal? E existe uma quantidade específica de sal? Hoje, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza na dieta da população em geral, de porcentagem, quantidade de sódio são 6 gramas ao dia. Dá uma colherinha de... Até um pouquinho mais. Quando a gente, nas nossas atividades dentro dos equipamentos, atividade do programa Saúde no Esporte, a gente sempre faz essa observação e as senhoras, as donas de casa, falam, poxa, mas é muito pouco, eu tenho uma família grande e tal. Então, ao todo, são 6 gramas de sódio por dia para cada pessoa da família. Esse sódio, ele está no temperinho pronto, na própria natureza, a rúcula, o feijão, já tem um pouco de sódio. Então, 6 gramas de sódio na comida em geral, e o que a gente pode adicionar dentro do nosso tempero são 4 gramas por dia por pessoa. Afinal de contas, os alimentos têm o seu próprio sabor, né? Exatamente. As pessoas deveriam apreciar exatamente isso, né? O sal acaba apenas dando um tempero a mais. Agora, como tal, é um problema que vocês precisam administrar. E como é que você passa essa informação para quem está lá? Exatamente. O nosso programa, ele faz essas atividades de educação e ele fala que a média de sal do brasileiro é o triplo do recomendado. Então, hoje o brasileiro usa, em média, de 12 a 15 gramas de sal por dia. É o triplo do recomendado, que é de 4 a 6 gramas de sal. Então, a gente sempre explica que o paladar depende muito do nosso paladar. O paladar do brasileiro é muito acostumado ao sal. Então, aos poucos, a gente tem que tirar esse sal e apreciar melhor, mais o sabor do alimento. Então, o próprio verdura, legume já tem o seu sabor. A gente sempre orienta as donas de casa, troca o sal, faz um temperinho caseiro de alho, cebola, salsinha, tem muitas ervas e temperos que dão um sabor melhor até que o sal. Agora, nós falamos que a hipertensão, ela não é, na verdade, às vezes a pessoa não sabe que está hipertensa. Então, existe algum sinal, algum sintoma que pode chamar a atenção dos pacientes para falar, bom, deve ter alguma coisa errada? Como é que vocês trabalham com isso também dentro do seu, lá no programa de esportes? Na nossa dinâmica, na nossa palestra de educação para combate à hipertensão, a gente sempre fala isso, frisa muito que a pressão arterial alta, ela não dá um sintoma tão característico quanto, às vezes, uma diabetes ou outras doenças mais comuns também na população. Então, a gente sempre fala para se atentar a 2, 3 sinais, que seriam fatores de risco. Então, na minha família, meu pai, minha mãe, minha avó tem pressão alta. Poxa, eu tenho que ficar de olho na minha pressão, medir uma vez por semana. Então, esse é um sinal de alerta se na minha família tem pressão alta. Se, por exemplo, toda vez chega meio para o final do dia, eu tenho dor de cabeça, dor na nuca, principalmente um peso na nuca. Não toda dor de cabeça é pressão alta, porém essa característica de no mesmo horário, final do dia, dor na nuca, peso, pode ser um sinal de pressão arterial elevada. Outro sinal é, por exemplo, desconforto, cansaço, aperto no peito. Então, esses 2 sinais, mais o fator de risco familiar, a gente sempre pede para prestar atenção e medir a pressão com frequência. Esses sinais, a gente está falando, né? E a gente percebe que tem muita gente que vai ficar preocupado com tudo isso. Agora, independente de qualquer coisa, procurar vocês lá no programa, né? Porque, afinal de contas, é um programa que está aberto à nossa população. Tudo isso faz com que vocês façam um diagnóstico ou, de repente, é uma pessoa hipertensa e, por isso, ela não pode praticar esporte? Ao contrário, geralmente a gente indica mais atividade física. Hoje, o que se preconiza, o hipertenso, né, a pessoa que tem pressão arterial alta, a gente fala que a atividade física faz bem ao coração e controla a pressão arterial. Então, é lógico que a pessoa nos procura no nosso programa.
nunca fez atividade física, tem a pressão alta, a gente não vai orientá-la já a uma corrida, uma atividade física muito intensa. Ela tem que começar do básico, do nível 1, né? É bem leve a atividade física para progressivamente aumentar. Então, ela chega no nosso programa, ou fazemos o diagnóstico, ela já vem com esse diagnóstico de pressão arterial e a gente indica o começo com a caminhada. Hoje em dia, o básico que a gente sempre fala para todo mundo que ajuda muito a saúde é 30 minutos por dia de uma caminhada leve. Essa caminhada leve é difícil a gente mensurar. O que é leve para um pode ser pesado para outro. Então, a gente sempre orienta. Tem que andar, tem que ficar um pouquinho cansado. Se a gente fala de 1 a 10, o cansaço tem que ficar no meio, no 5, 6. Então, a gente dá uma escala para a pessoa perceber o cansaço e chegar nesse cansaço máximo 5 a 6. E no programa, vocês observam que quando as pessoas começam a fazer a prática do esporte, mesmo aquelas que já tomam um remédio, a gente sabe que a pessoa, quando toma um remédio de pressão, logo no início, exatamente pelo desbalanço, às vezes a pessoa fica até desmotivada, mas lá, no dia a dia, vocês percebem que as pessoas diminuem a dose do remédio ou então deixam de tomar o remédio? Vocês já observaram isso dentro do programa? No programa, nesses 5 anos, a gente tem todos esses dados armazenados que a gente viu. A pessoa que já toma remédio, geralmente ela começa a atividade física, aumenta a carga, porque é como o doutor falou, no começo, tanto da medicação quanto da atividade física, é um desbalanço no nosso organismo. Então a pessoa pode se sentir, depois da atividade física ou depois do remédio, mais menos vontade, um pouquinho mais cansada, porque é como se fosse uma baixa da pressão, então a gente fica um pouco mais indisposto. Porém, isso dura a primeira semana, no máximo. Depois a pessoa se sente mais disposta. A gente vê no nosso programa que a maioria, 84,7% das pessoas que frequentam o nosso programa, que são hipertensas, diminuíram a dose do medicamento e controlaram os níveis pressóricos. Então, mantiveram os níveis ou caiu o nível da pressão. O que a gente vê muito é as senhoras que tomam os 2 principais medicamentos para a pressão arterial, que é um que controla a frequência do coração e um que é o diurético, que tira um pouco mais de líquido do organismo através da urina, né? As senhoras não gostam muito, porque eu vou tomar o remédio, eu chego na aula para atividade física, eu acabo indo no banheiro, só que a gente sempre fala que é importantíssimo tomar antes da atividade física, porque como eu disse no começo, a própria atividade física é um treino para o coração, ela faz a pressão subir para depois cair novamente e controlar durante o dia inteiro. Então, esse é o benefício da atividade física. Então, o remédio tem que ser tomado e a atividade física a gente viu no programa que diminui o nível do remédio. Interessante. Agora, o programa é uma coisa que está constante. Agora, qual a importância de se ter no calendário da saúde, pela Organização Mundial da Saúde, o dia 26 de abril, com esse marco, Dia Nacional de Combate à Hipertensão? Isso é importante? É muito importante. Hoje em dia, é o que eu volto a falar, vida corrida, a gente não presta atenção na nossa saúde, não presta atenção no quanto a gente prejudica o nosso corpo e o qual pequenas atitudes a gente pode melhorar a nossa saúde. Um dia como esse, dia 26 de abril, que é o Dia Mundial, é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, é um dia mais de conscientização. Então, o nosso programa faz isso todo dia, mas tem vários lugares que a gente esquece dessa promoção, dessa importância de combater algumas doenças que é muito prevalente na população e pode trazer riscos. Então, é louvável esse calendário da saúde, para cada mês a gente ter uma data para incentivar o combate, mostrar a importância de ter uma vida saudável, de combater certas doenças muito prevalentes. Hoje a gente sabe que hipertensão pode causar descontrolada, pode causar infarto, derrames, né, AVC. Então, essa prevenção ajuda muito. Esse dia específico é o dia para a gente levantar do sofá e... Por isso vocês escolheram o mês de abril para fazer esse ciclo de palestras. Explica um pouquinho mais como que vai se dar esse trabalho,
como é que vai, onde serão as palestras? Explica um pouquinho para nós. O nosso programa vai executar essas palestras às 10 da manhã e às 14 horas, às 2 da tarde, em todos os centros esportivos. A gente não consegue todos no mesmo dia, Claro. então tem um cronograma no próprio site da prefeitura, prefeitura.sp.gov.br. A gente tem todo o cronograma até o dia 30. Nós vamos fazer palestras às 10 e às 2 da tarde em todos os centros esportivos. Essa palestra é um bate-papo. Então, muitas do público que já frequenta o clube, o centro esportivo, conhece o nosso programa, e aqui é uma oportunidade de chamar o público de fora para vir conhecer tanto o equipamento, quanto o nosso programa, quanto saber um pouquinho mais de hipertensão arterial, de como combater essa hipertensão. E essa cartilha é uma cartilha que vocês Isso, vão distribuir? nós distribuímos um folder, né, uma cartilha educativa sobre pressão arterial, que a gente fala o que é a pressão arterial, quais são os níveis ideais de pressão, como a gente combate a pressão arterial, o que prejudica, o que ajuda na pressão, os benefícios da atividade física, né? Então ela é distribuída, a gente conversa bastante, responde dúvidas, faz brincadeira, né, com as senhoras e senhores que participam das atividades. Quer dizer, é um momento de relaxamento, de prazer, de Exatamente. confraternizar também, mas ao mesmo tempo preservando a saúde e levando a saúde para todo mundo. Exato. O nosso programa tem muito essa característica de trazer a saúde para os lugares onde a gente mais frequenta ou que pratica a saúde, que a gente gosta de falar. Dentro de um centro esportivo, a gente está ali praticando atividade física e praticando saúde. Então, a gente traz essa informação e essa educação para a população Eu só geral. queria frisar, o endereço para que as pessoas possam procurar é o www.prefeitura.sp.gov.br. E aí, lá ela vai achar ou precisa digitar também /cidade? Cidades, isso, é /cidades, secretarias, esportes. Então, /cidades, /secretarias, /esportes. Aí vai direto entrar no link. No link para pegar. conseguir todas as Então, datas. Está feito o convite, né? Nós estamos aqui apenas frisando, na verdade é um programa de saúde no esporte. É claro que existe esse momento, dia 26 de abril, e o mês de abril, então, elegido para que convide todo mundo, para que você possa ir lá, para que você possa participar também e convidar toda a população para chegar até lá. Eu queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, pela sua conversa, por esse nosso bate-papo, e dou a palavra a você para que você possa efetivar um convite formal para todos que estão nos assistindo. Muito bem, muito obrigado, doutor. Então eu quero convidar todos vocês que estão assistindo para participar da nossa campanha. O nosso programa é contínuo, ele está à disposição de vocês em todos os centros esportivos, e nesse mês de abril, falando um pouquinho mais do combate e prevenção da pressão arterial. Em todos os equipamentos esportivos do município de São Paulo, e aguardamos vocês. Entre no site e aí pegue exatamente a programação e vocês vão poder se inteirar mais sobre esse programa que está acontecendo no mês de abril e as palestras que vão ocorrer. Para vocês, a gente agradece mais uma vez esse programa que é feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde, levando a informação e, claro, se tem alguma dúvida, pode mandar para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, seja sobre o assunto, seja para dar alguma dica para nós, para que a gente possa aqui trazer os colegas para a gente ter esse bate-papo e levar informação a vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana.